Com a rejeição da Selene, Shin decidiu dar um tempo para ela, o que permite ele ficar mais tempo no hotel. Com isso, a Kurena que vai tentar dar um empurrão na Lena para fazê-la agir. A própria Kurena diz que se ela fosse perder o Shin para outra garota, que essa garota fosse a Lena. Pouco depois, a Lena vê o Shin conversando com alguém com longos cabelos pretos, e vestindo o uniforme da aliança. Os dois bem próximos, conversando e rindo, o que fará a Lena pensar: o Shin nunca pareceu confortável comigo como parece junto dela. Nós nunca ficamos tão próximos assim. Ele nunca sorriu daquele jeito para mim. Então, por que ele sorri daquele jeito para aquela estranha? Eu não gosto disso. O Shin estava conversando com Olivia, alguém que se parece com a Capitã Alice, uma antiga capitã do Shin no setor 86. E os dois eram bem próximos. Isso fará um sentimento sombrio girar no estômago da Lena. Aquela mulher era parecida com alguém que provavelmente era importante para o Shin. Mas a Lena não queria que o Shin olhasse para outra mulher. Ela não queria que alguém o tomasse dela. E então esse pensamento ficará na mente da Lena. Afinal, ela tinha se convencido de que não era aquela que precisava ficar ao lado dele. Mas agora ela desejava o contrário. Mais tarde, a Lena acabará se encontrando com a Annette e contará a ela o que tinha ocorrido. Isso levará a uma nova discussão entre as duas, a Annette cansada da Lena ficar tentando inventar desculpas para não se aproximar do Shin. A discussão acabará com a Annette dizendo que se a Lena continuar assim, logo será tarde demais para derramar lágrimas. Algum tempo depois, Shin e os demais garotos farão uma guerra de travesseiro na área de banho, e no fim todos dormirão ali mesmo. Lenda, achando que o banho estava vazio naquela hora, irá até lá e verá a cena. E então ela se encontrará com Olivia, que se prontificará a cuidar da situação. Só para a Lena, não querendo deixar que Olivia agisse tão casualmente com Shin, dizer que ela cuidaria de tudo. Afinal, ela queria que o Shin pertencesse a ela, não queria outra pessoa se aproximando dele. No outro dia, não tendo conseguido dormir direito, Lena levanta mais cedo e acaba se deparando com o Shin no saguão do hotel. Os dois conversarão um pouco sobre Selene, e ao se separarem, Shin perceberá que novamente deixou passar a chance de dizer como se sentia a Lena. Já a Lena falará com a Annette, dizendo que decidiu se declarar ao Shin. E então, cansados de ficarem assistindo aquela situação, os demais colegas do Shin da Lena colocarão um plano em ação. Todos irão explorar as cavernas do Monte do Ninho das Serpes. Na exploração, todos farão com que o Shin e a Lena fiquem a sós. E deu certo. Isso criará um clima entre os dois que conversam enquanto são observados de longe por quase todo mundo. Só que o Dustin acabou se separando de todos. E quando a Lena ia finalmente se declarar, o Dustin aparece interrompendo os dois. Ele pedirá para os dois continuarem, múltiplas mãos aparecerão para pegá-lo e tirá-lo dali. Mas aí já era tarde demais. E nisso a Lena acabará perguntando ao Shin sobre a Olivia, e se ela era o tipo do Shin. O Shin ficará extremamente confuso com o que a Lena estava dizendo e responderá: Lena, acho que você tirou a conclusão errada em algum momento. O capitão: Olivia tem uma noiva. Ele é homem. Oliver ficará surpreso com aquilo ao conversar com a Lena depois. Ele sabia que a Lena o estava olhando de forma estranha, mas não tinha imaginado que seria algo como aquilo. E olhando bem para ele, a Lena não entenderá como conseguiu fazer tal confusão. O Oliver usava o perfume favorito da noiva porque não podia usar uma aliança por ser um piloto, e seu cabelo longo era um juramento que fez com ela. Mas então, a Lena descobrirá que a tal noiva estava morta. Oliver estava conversando tanto com Shin para tentar descobrir se ela tinha sido assimilada pela Legião, pois se tivesse, ele iria destruí-la. Um tempo depois, Shin novamente falará com a Selene, que repetirá que qualquer pergunta seria rejeitada. Shin dirá que não aceitará aquilo porque Selene ainda não tinha dito o motivo dela ter criado a Legião. Shin dirá que a Selene criou a Legião para que ela travasse as guerras. Assim ninguém precisaria morrer. E mesmo agora, a Selene não queria que pessoas morressem.
Por isso ela estava tomando tanto cuidado em ceder informações. Afinal, ela não queria que outro país usasse aquilo para criar sua própria legião e invadir outro país. Desde o começo, a Zelene queria proteger as pessoas. Digamos que você está correto. O que você fará então? Irá nos perdoar? Você perdoará a legião? 86. Depois de termos matado tantos dos seus frágeis colegas? Nós que tomamos a terra natal de vocês, suas famílias e seus amigos. Pode ter sido nós que colocamos aqueles que amavam contra vocês. Shin ficará sem palavras. Ele tinha ido para o campo de batalha por causa de seu irmão, para colocá-la para descansar, e pode-se dizer que foi Zelene que transformou seu irmão naquilo. Refazendo a pergunta: por que você não tem hostilidade contra nós? Por que você não alimenta o ódio? Por que você não guarda rancor? Por que você insiste em me perdoar? Shin ficou sério. Não estou a perdoando. Eu nunca odiei e nem quero odiá-la. Fazê-lo não resultará em nada. Shin não queria odiá-la porque ele sabia que tal sentimento era inútil. Nada faria ele recuperar o que perdeu. Além disso, ódio, rancor. Se eu escolher nutrir tais sentimentos, eu não seria melhor do que aqueles que fizeram eu ser o que sou hoje. E você não está querendo ser perdoada por alguém. Você só não consegue aceitar o mundo como é agora. Você não conseguia aceitá-lo e quis mudá-lo. Você não quer que pessoas morram. Você não queria isso enquanto ainda era viva e não quer isso agora. E já que esse era o seu maior desejo, você quer parar a guerra. Parar a legião. Não é mesmo? Após um longo silêncio... Sim. Naquele momento, a voz dela até pareceu humana. Sim. Você tem razão. Isso tudo parece uma sequência de erros terríveis. Mas, tudo o que eu queria era salvar pessoas. Aquelas palavras ecoaram. Era como uma pecadora confessando diante de um padre. Então, a Zelene disse as palavras que todos os soldados da Federação, do Reino Unido e da Aliança queriam ouvir. Está bem. Vou responder às suas perguntas. Direi a você tudo o que eu sei, como também a informação que gostaria de passar. Mas sob uma condição. Shin Enuzen e Victor Idinaró. Falarei apenas com vocês dois. Todos os demais devem sair daqui. Todas as gravações e todos os métodos de observação devem ser desativados. Desliguem tudo. Zelene então informará da existência de uma fortaleza imperial no território da Legião, onde poderia ser executado o código para desativar toda a Legião. Entretanto, tal informação deixará o Victor desesperado. A humanidade estava condenada. E dizer como derrotar a Legião poderia simplesmente causar uma implosão da sociedade. Era necessário alguém da linhagem imperial para desativar a Legião. Entretanto, a Federação destruir o Império tinha condenado a humanidade. Fora que quem quer que pudesse desativar a Legião, poderia simplesmente colocá-la sob seu comando. Era tudo uma gigantesca farsa. E por causa disso, Vika dirá para o Shin que deveriam omitir a informação de como desativar a Legião dos relatórios que dariam a inteligência de seus países. Mas Vika não sabia que ainda havia uma esperança. O problema era como aqueles que sabiam dessa esperança agiriam ao receberem essa informação. A última imperatriz do Império de Gilead, Augusta Frederica Adel Adler. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.